Boa tarde a todos os vereadores e vereadoras, pessoal que nos acompanha pelas redes sociais. Shalom a todos. Solicito aos senhores vereadores e senhoras vereadoras que façam a confirmação do quórum. Havendo quórum regimental e sob a proteção de Deus, iniciamos os trabalhos da presente sessão. Solicito à senhora secretária que faça a leitura da Bíblia. Salmo 47, verso 1 e 2. Batei palmas, todos os povos, celebrai a Deus com vozes de júbilo, pois o Senhor Altíssimo é tremendo, é o grande Rei de toda a terra. Solicito agora que faça a leitura do expediente. Memorando número 525 de 2024, Criciúma, 28 de outubro de 2024, a Secretaria-Geral. Com cordiais cumprimentos, venho justificar a ausência do vereador Salésio Lima da Comissão de Fiscalização, Controle e Orçamento do dia 28 de outubro do corrente e nas sessões ordinárias do dia 28 e 29, pois o mesmo estará em Brasília, Distrito Federal, cumprindo a agenda com os senadores, deputados federais e nos ministérios, buscando recursos ao município, conforme artigo 99, a linha D do Regimento Interno desta Casa Legislativa. Atenciosamente, Márcio Neves Pereira, assessor parlamentar. Justificativa de ausência número 221 de 2024. Justifico a ausência da vereadora Roseli De Luca Pisolo, conforme artigo 99, a linha C das sessões. Sessões plenárias, 75ª e 76ª, dos dias 28 e 29 de outubro de 2024. Criciúma, 28 de outubro de 2024, Adriana Vieira Brognoli, PSDB. Justificativa de ausência, número 217, 2024. Justifico a ausência da vereadora Giovana Vito Mondardo, conforme artigo 99, a linha D das sessões. Comissão Permanente de Saúde, Assistência Social, Direitos Humanos, Infância e Adolescência, de 28 do mês de outubro de 2024. 75ª Sessão Ordinária da 4ª Sessão Legislativa da 19ª Legislatura, de 28 de outubro de 2024. 76ª Sessão Ordinária da 4ª Sessão Legislativa da 19ª Legislatura, de 29 de outubro de 2024. Criciúma, 25 de outubro de 2024, Giovana Vito Mondardo, PCdoB. Justificativa de ausência número 219 de 2024. Justifico a ausência do vereador Antônio Manuel na Comissão de Constituição e Justiça e Redação e Comissão de Fiscalização, Controle e Orçamento e nas sessões ordinárias dos dias 28 e 29 de outubro do corrente ano, conforme artigo 99, a linha D do Regimento Interno desta Casa Legislativa. Criciúma, 28 de outubro de 2024, João Luiz, assessor parlamentar. Justificativa de ausência número 223 de 2024. Justifico a ausência do vereador Márcio Darós da Luz da sessão ordinária do dia 28 de outubro de 2024, conforme artigo 99, a linha C do Regimento Interno. Criciúma, 28 de outubro de 2024, Márcio Darós da Luz, PSD. Sessão do dia 28 de outubro de 2024, expediente. Projeto de lei número PL 69 de 2024, de autoria do vereador Zairo José Casagrande. Projeto de decreto legislativo PDL 8 de 2024, de autoria do vereador Paulo César Padilha. Projeto de decreto legislativo número PDL número 09 de 2024, de autoria da vereadora Giovana Benedetti Zanetti. Projeto de decreto legislativo PDL 10 de 2024, de autoria do vereador Obadias Benones da Silva. Projeto de decreto legislativo número PDL 11 de 2024, de autoria do vereador Juarez Jesus dos Santos. Projeto de decreto legislativo PDL 12 de 2024, de autoria da vereadora Giovana Vito Mondardo. Projeto de decreto legislativo número PDL 13 de 2024, de autoria do vereador Manuel Husseng da Silva.
Indicação número 275 de 2024, de autoria do vereador Nicola Martins. Indicação número 276 de 2024, de autoria do vereador Paulo César Padilha. Indicação número 277 de 2024, de autoria do vereador Juarez Jesus dos Santos. Requerimento número 428 de 2024, de autoria do vereador Paulo José Padilha. Requerimento números 429 e 433, de autoria do vereador Nicola Martins. Requerimento número 430 de 2024, de autoria do vereador Manuel Russeng da Silva. Requerimento números 431 e 432, de autoria da vereadora Giovana Benedetti Zanetti. Requerimento número 434 de 2024, de autoria do vereador Juarez Jesus dos Santos. Requerimento número 435 de 2024, de autoria da vereadora Giovana Vito Mondardo. Terminado o expediente, passamos agora para o horário político. Conforme requerimento número 427 de 2024, aprovado na semana passada, para o uso desse espaço, representante da Secretaria Municipal de Educação, para discorrer acerca do ocorrido no dia 7 do corrente, na Escola Municipal Lili Coelho, situada no bairro Santa Luzia. Desta forma, convido para que adentre ao plenário a senhora Alessandra Pellegrin, secretária municipal de Educação, juntamente com a Joyce, coordenadora pedagógica. Quem é o presidente? Você? Eu gostaria de convidar o presidente da CCJ, a comissão que propôs a vinda da secretária, então, para que dê as boas-vindas à secretária, juntamente com a coordenadora pedagógica. Boa tarde, senhor presidente, mesa diretora, colegas vereadores, público que nos assiste de forma presencial e através das redes sociais, as nossas convidadas, a Joyce, a Alexandra, sejam bem-vindas nessa casa. Essa foi uma medida da nossa comissão CCJ diante dos fatos, né, que ocorreram no dia 7, e nós gostaríamos, lógico, de saber qual foram as medidas adotadas, né, pela Secretaria de Educação, o que tem sido feito com essa situação que ocorreu e também para que não ocorra futuras situações como essa. Fiquem à vontade. Secretária, Vossa Senhoria tem 59 minutos, né, para discorrer. Fique à vontade. Boa tarde, presidente. Boa tarde, demais vereadores. Então, nós, no dia que aconteceram, né, os fatos na Escola Lili Coelho, nós fomos chamadas, a Joyce primeiramente, porque a Joyce é coordenadora da escola, e também como ela acompanhou o fato, né, desde o início, a Joyce veio me acompanhar para me ajudar nas colocações. Nós fomos chamados até a escola, quando o fato já tinha ocorrido. Chegamos na escola, na verdade, a polícia já tinha chego na escola, já tinha levado, né, a suposta agressora, que era uma estagiária. E aí, então, nós tivemos uma conversa com a gestora, e nesta conversa, ela relatou que a mãe da estagiária que havia feito a filmagem esteve na escola e que ficou bem alterada, inclusive bateu na estagiária, né, que supostamente tem agredido o filho de uma outra mãe. Essa mãe que esteve na escola, lembrando, não era a mãe da criança, e sim a mãe da estagiária que fez a filmagem. E então, com isso, né, como nós ouvimos a gestora, ouvimos as funcionárias da escola, tomamos como medida, num primeiro momento, né, como uma decisão de governo, que afastássemos as estagiárias que estavam na sala fazendo o atendimento àquela turma.
E aí, então, afastamos as estagiárias e, seguidamente, já começamos, então, o processo para ver de que maneira mais rápida nós resolveríamos para aquela turma, primeiramente com a turma, né? Não ficasse, então, sem professor, como que era o que estava acontecendo. Lembrando que a turma estava sem professor, não é uma vontade da secretaria, né? Tampouco é que nós temos uma grande dificuldade, deve ser de conhecimento de vocês, de vagas abertas para a CT para poucos dias, alguns dias ou às vezes para poucos meses. Nós temos o TAC, que é aquele termo, né, de ajuste de conduta que todos conhecem, e que às vezes um professor, por ser pouco período, ele não quer pegar aquela vaga. E aí a gente tem essa dificuldade. Nós temos documentos que comprovam o chamamento de alguns professores, e 2 deles que pegaram desistiram, não ficaram na escola, né, Joyce? Então, eles foram lá e não ficaram, desistiram, e aí nós ficamos nesse impasse da contratação do professor para aquela turma, não por vontade nossa, mas pela dificuldade mesmo do processo. E então nós encaminhamos 2 coordenadoras, professoras da educação infantil, que ficaram naquelas turmas até que nós pudéssemos resolver o problema, então, com a professora titular. Que logo em seguida, 2 semanas depois, nós conseguimos uma professora, e essa professora, então, efetiva, já está na escola atendendo essa turma, com estagiárias. E então, nós fizemos também, movimentamos e mexemos a equipe diretiva, que a comunidade estava nos cobrando isso, né, que nós tomássemos uma providência se nós afastamos as estagiárias, o que nós íamos fazer com a equipe diretiva, porque nosso estatuto, o nosso diretor de escola e a equipe diretiva, quando nós temos a falta de um professor, é a equipe diretiva responsável pelaquela turma. Então, a equipe diretiva, ela se torna responsável pela turma e ela vai e assume a turma até que o problema seja resolvido. Então, talvez por esse motivo, as famílias estavam cobrando também. E a própria diretora, ficou bastante abalada com a situação, conversei com ela, e então ela está de licença-prêmio, ela tinha licença-prêmio para usufruir, e então ela pegou essa licença-prêmio. Hoje nós temos já uma outra gestora na escola, que é a Elaine, que tem experiência, estava numa outra escola como auxiliar, foi uma auxiliar também lá para a escola com ela. E abrimos, então, uma solicitação de processo de sindicância para avaliar o que realmente houve neste intervalo ali do meio-dia, que foi quando aconteceram os fatos. E diante disso, nós também tivemos mais alguma mudança significativa que a gente precise colocar? Nós pensamos... isso. Sobre as famílias, nós prestamos já também total apoio a todas as famílias envolvidas. Então, todas com psicólogas, assistentes sociais, todas já foram, né, contactadas, todas, inclusive as estagiárias, né, todas mesmo, inclusive as estagiárias afastadas, nós prestamos atendimento. A mãe do menino pediu uma transferência de escola e nós conseguimos. Ela já está estudando em outra escola da rede municipal. E acho que uma medida bastante importante, que nós pensamos em fazer uma mudança de local de sala mesmo, de levar essas crianças, porque é uma turma bem agitada. Eu estive na escola, passei também umas horas dentro da sala de aula, então a gente quer deixar essa turma mais próximo da equipe diretiva. Então, a gente vai fazer algumas mudanças para que essas crianças, né, essa turma, fique mais próxima da equipe diretiva, para serem... para apoio mesmo, para a equipe diretiva dar o devido apoio para essas turmas. Mais alguma coisa, Joyce? Me ajude aí se eu esquecer. Então, acho que a gente pode ouvi-los, né, ver as questões de vocês para que a gente possa estar respondendo. A minha percepção, se me permitem, né, eu fui como eu sou coordenadora da escola, só para vocês entenderem, assim, dentro da Secretaria de Educação, cada coordenador tem algumas escolas.
que a gente faz esse intercâmbio ali entre a secretaria e a escola. E a escola Lili Coelho é uma escola que eu coordeno, então já conheço bem a equipe, conheço os professores, e por isso eu fui para a escola nesses primeiros dias, permaneci lá todo o tempo, né? E para dizer para vocês assim que eu ouvi infinitamente mais pais apoiando a escola, apoiando a direção da escola, do que atacando, né? Ou acusando, ou enfim, né? Cobrando coisas. A gente atendeu familiares, alguns familiares das crianças que foram envolvidas, mas muitos pais de outras crianças vieram assim se solidarizar com a diretora, a abraçaram, que eu acho que que é muito importante, né, que a gente faça esse reforço positivo da qualidade do nosso trabalho, né? Eu acho que fica muito caracterizado assim a excepcionalidade do que aconteceu, né? Que aquele de fato foi um fato muito isolado, né? Não é uma rotina. Não, né? Foi um caso muito excepcional, e os próprios pais da escola e da própria turma perceberam essa situação, porque, como eu falei, né, se solidarizaram bastante com a diretora e, claro, também queriam saber de fato o que tinha acontecido, né, e que providências iam ser tomadas. Mas acho que isso é uma coisa importante da gente pontuar, né? Então, eu acho que é bom deixar aberto para as perguntas, questionamentos. O primeiro que se inscreveu aqui foi o Júlio Kaminski. Depois tem o vereador Obadias, depois o Paulo. Tem mais alguém? O Nicolas. O tempo foi dado já. Boa tarde, senhor presidente, demais membros que compõem a mesa. Quero cumprimentar as convidadas, vereadores, todos que nos acompanham. De fato, o fato em si é muito forte, né? Quando você vê, quando você assiste, quando recebe nas suas redes sociais uma situação como aquela, é claro que choca no primeiro momento, né? Porque muitas coisas tem que conhecer as circunstâncias, uma série de coisas, mas nada justifica o que aconteceu, né? Isso aí eu não tenho nem como ser diferente. Então, isso aí traz aquela reflexão, né, com relação a outras escolas. Esse tipo de acontecimento. Vocês têm conhecimento em outras escolas, né? Essa questão envolvendo estagiários, em especial, né? E aí nós tivemos aquele evento na Santa Luzia, os quais os vereadores foram convidados, eu estive lá. Senti a falta de vocês, né? Senti a falta de vocês. E acho que, né, que é até para dar uma satisfação para as pessoas que ali estavam, né? E aí me chamou a atenção essa questão da estagiária, porque a menina estagiária estava lá. Jovens, muito jovens, né? Tinha 2 estagiários lá bem jovens. E toda a discussão ela está em torno disso, né? Por que pessoas tão jovens cuidando de crianças? Cuja experiência, a senhora está falando, olha assim, que a dificuldade da contratação, mas a certeza, etc. Mas é um pessoal tão jovem que não estão preparados para lidar com essa situação. Aliás, nem a experiência com criança, né, possui ao ponto de tentar acalmá-las ou, né, de acalentar a situação toda. Eu queria que falasse um pouquinho sobre isso também, essa ausência, e se esse tipo de coisa, né, esse tipo de acontecimento tem tido aí alguma manifestação de outras escolas, né? E o que fazer? O que fazer? E agora? Como fazer isso? Né? Como ver essa questão envolvendo estagiários? Como ver essa questão de não ter tantas crianças numa sala de aula? Né? Até porque não é fácil lidar com criança, né? Tem que admitir que não é fácil, né? Mas se tem como administrar essa situação quando envolve excesso de lotação numa sala de aula, fala um pouquinho sobre isso. Nós temos bastante tempinho, acho que é importante também a gente ouvir isso. Sim. Primeiramente, até obrigada pela sua pergunta, eu não fui convidada oficialmente para participar dessa reunião. Não chegou nada para mim oficialmente me convidando. O que chegou para mim foi uma mensagem perguntando: isso vai acontecer mesmo? Era perto do meio-dia, do mesmo dia da reunião. Uma mensagem de WhatsApp
encaminhada para mim. E eu pergunto, tu está sabendo disso? Eu disse, não, eu não estou sabendo e não fui chamada. Então, eu perguntei para a diretora da escola, que já era a Elaine, que está hoje. E ela disse, olha, Lê, eu não estou sabendo, então eu vou verificar e te confirmo. Aí depois, passaram alguns minutos, não lembro exatamente quanto, ela me retornou e disse, vai ter mesmo, a comunidade que organizou, vai acontecer, falou o local, a hora. Eu disse, não, então... Aí eu informei ao prefeito em exercício, né, que eu não tinha sido convidada para esta reunião. Eu não tinha mesmo sido convidada para esta reunião. E, nesse dia, eu tinha já um outro compromisso também de trabalho e eu não pude participar. Então, eu não fui convidada. Com relação aos estagiários, realmente, assim, o estágio, ele é uma etapa que o aluno faz obrigatoriamente para passar no curso, e aí ele faz os relatórios de estágios obrigatórios, e ele faz o estágio não obrigatório, que é da área afim do curso do qual ele está frequentando. Então, nós temos estagiários de nível superior e nós temos estagiários também de nível médio. Por que nós temos esses estagiários também de nível médio e que talvez, né, o senhor se refira a serem muito jovens? Nós temos, sim, aí uma dificuldade, uma fragilidade na contratação. Muito embora nós fazemos um processo, nós temos um interveniente, que é o CIE, e nesse processo de contratação nós tentamos, com a coordenadora da educação especial, fazer um filtro da dificuldade, do nível, né, do grau de deficiência daquele estudante. Então, diante deste estudo com a profissional que faz esse trabalho na Secretaria de Educação, verificamos a possibilidade, não, esta criança, a deficiência dela é leve e essa criança ela pode ser acompanhada por um estagiário de nível médio. Não, essa criança é um pouco mais severa e ela é acompanhada por um estagiário de nível superior. Então, assim, o estágio remunerado é aquele valor que vai auxiliar o aluno, né, na manutenção do seu curso, na manutenção financeira, mas ele também é um processo de aprendizagem. Muito embora ele não seja o estágio obrigatório do curso, pelo qual todos nós tenhamos que passar, ele é um estágio que também é formativo, que também faz o estudante verificar se ele realmente quer aquilo que ele está seguindo na vida dele profissional, e, no nosso caso, o professor. Eu também sou professora, eu sei a dificuldade que é uma turma. Especificamente naquela turma, o número de alunos, elas juntaram as turmas naquele dia do almoço, e aí, por isso, a sala estava com um pouco mais de crianças. Mas são duas turmas que estavam naquele espaço, com duas estagiárias de cada turma. Então, por isso, um pouco mais a turma não tem aquela quantidade de total nos horários, né? Vale lembrar também, eu não disse, mas a gente também teve como a gente agora separa as crianças que não querem dormir, que já também deixar bem claro, isso já sempre foi dito para as equipes diretivas. A criança que não quer dormir, a criança que não quer ficar no momento do sono, para que elas organizem, né, uma outra pessoa para que fique com essas crianças que não querem o descanso. Então, isso também já é uma prática e já é algo que nós recomendamos para a equipe diretiva, que neste dia, neste caso em específico, não aconteceu. As crianças, né, que não querem dormir estavam juntas. Não sei se respondi a sua pergunta. As outras escolas. Então, diante disso, como eu disse, já era uma prática de separar as crianças que não dormem. Então, nós estamos efetivamente tendo esse olhar e fazendo esse acompanhamento para que as turmas de educação infantil que fazem o horário do sono, que as crianças que não querem dormir, que elas sejam, sim, pensadas num outro espaço para ficar com uma outra profissional, para que elas não fiquem, porque a maioria delas quer descansar, acordam muito cedo, chegam na escola cedo, e aí no horário do descanso ali é importante para elas, é importante para o desenvolvimento delas também. Mas tem as mais agitadas que não conseguem, então, neste caso, é uma das situações. E estamos com todos os coordenadores fazendo um acompanhamento mais efetivo.
é o único fato, né? Eu estou na Secretaria de Educação como secretária neste ano, mas eu estou na Secretaria há 8 anos, e dentro destes anos que eu estou ali, nunca houve um fato dessa natureza. Realmente choca eu como professora, como mãe, mas diante do contexto, é o que eu digo, assim, eu não vou julgar, porque ela vai ser julgada pela justiça e vai ser condenada ou não, né? O que vale ressaltar é que episódios como este não podem, não devem, a gente vai ficar efetivamente fazendo monitoramento, porque realmente não podem acontecer fatos como este. Uma outra recomendação para os estagiários é sempre que, a qualquer momento, e eles têm formação, eles participam de formações, a qualquer momento que eles percebam, ou qualquer outra pessoa na escola que perceba que há qualquer atitude, que há qualquer movimentação, nós temos pessoas aqui que estão dentro das nossas escolas, pessoas aqui, né, vereadores, já foram secretários de educação, a gente tem esse cuidado. Então, assim, a formação, ela é para os professores e para os estagiários, e toda e qualquer atitude de qualquer pessoa dentro de uma unidade de ensino, eles devem comunicar à equipe diretiva. Esse é o primeiro passo. E aí sim a equipe diretiva tomar as devidas providências. O que também não aconteceu lá, né? A menina filmou e não mostrou para a diretora. Quando a mãe chegou lá e depois a polícia, na verdade, a diretora não estava sabendo. Ela soube naquele momento. Então, isso é uma falha, né? Ela deveria ter chamado a diretora. Então, é isso também uma fala que nós estamos passando nas escolas. Eu mesma estou indo e conversando. Qualquer atitude, qualquer demonstração de agressão, de violência física na fala, comunique à diretora. E a diretora comunica o seu coordenador de escola para que a gente possa, então, dar os devidos encaminhamentos. Segundo o vereador inscrito, vereador Obadias Benones, eu não sei se é interessante a senhora ouvir. Depois tem mais 2 vereadores inscritos aqui e responder no final, ou como a senhora está fazendo agora. Só que o nosso horário está, apesar que temos 40 minutos, dá tempo. Eu acredito que dê. Vereador. Senhor presidente, muito obrigado. Meus cumprimentos à mesa diretora, à secretária, à coordenadora. Meus cumprimentos também aos nobres vereadores. Estava aqui ouvindo atentamente a secretária e a gente acaba se preocupando porque acredito que como a secretaria tenha recebido várias mensagens, telefonemas de pais preocupados, nós aqui também que representamos a comunidade, eu particularmente posso dizer isso, que eu recebi muitas, não foram poucas, mensagens, ligações de pais preocupados, porque se acende, mesmo a gente tentando convencer de que é um fato isolado, a gente acredita nisso, nasce um pouco de desconfiança quem é pai. Mas será? Eu saio de manhã, 6 horas da manhã para ir trabalhar, eu deixo a minha filha ou meu filho na responsabilidade do colégio. Eu só volto à noite, ou eu só volto ao meio-dia, enfim, dentro daquele horário que é permitido. Então, se nasce essa desconfiança. O vereador Kaminski pontuou aqui algumas perguntas, e algumas delas estavam aqui nas minhas anotações, que era exatamente a questão do preparo dos estagiários. Eu, particularmente, tenho a minha posição. Eu sou completamente contrário a estagiários ali estar. Acho que não é a função do estagiário, mas é uma posição minha. O preparo que ele traz. De quanto em quanto tempo é feita essa capacitação? Porque nós estamos lidando com crianças. Eu tenho um filho de 6 anos de idade, e eu, como pai, às vezes falo com ele uma situação que eu não queira que ele faça, mesmo assim ele faz, mas é o meu filho, eu sei como corrigir. E no colégio, existe essa questão de saber exatamente os seus limites para corrigir uma criança? Infelizmente, o caso ali, a imagem é assustadora quando ela chacoalha a criança, coisa que eu não faço com o meu filho de 6 anos de idade.
Então, é preocupante. Então, minha pergunta é, talvez com um pouco mais de clareza, a questão do preparo. Quanto tempo é feito isso? E o futuro? Eu levantei aqui num requerimento, já estou encerrando, senhor presidente, até porque eu estou relatando o projeto do vereador Manuel Rosengue, que trata alguma coisa, e a gente está na CCJ com esse projeto, até a gente sugeriu para que a gente tivesse essa conversa, esse bate-papo aqui, porque eu até sugeri num requerimento, é interessante ou não é interessante, vereadores? Porque os pais já começaram a perguntar, a gente pode colocar, como nessa casa tem, é diferente, é claro, câmeras de monitoramento dentro das salas de aula, para num fato como esse, será que é somente aquele caso? Será que não é? Para o futuro, o que há, depois desse caso, o que a secretaria tem operado para começar agora, além dessas capacitações, a trazer mais tranquilidade para os pais? Teria mais umas 3 perguntas aqui, mas vou deixar os meus colegas também participarem. Obrigado. É isso aí. Então, nós já fizemos uma solicitação oficial para questionarmos a Procuradoria com relação ao uso ou não de câmeras para filmar as salas de aula, para ver a legalidade disso, até que momento também o professor, enfim, para ter certeza de que isso é possível. Porque nas escolas, nos pátios, nós temos muitas escolas que já têm câmeras instaladas, e para ver isso também, que hoje nós temos as externas, né, que ficam na rua, mas para ver também a possibilidade de nós colocarmos nas escolas, então, esse monitoramento, que, se for permitido por lei, acredito que seja uma maneira de deixar as famílias e até mesmo a própria Secretaria de Educação mais tranquila com relação ao que está ou não acontecendo nas salas de aula. Isso é importante e nós já estamos questionando se podemos ou não fazer isso. Uma outra situação da formação, o estagiário ele pode ficar até 24 meses vinculados ao mesmo CNPJ. Então, o estagiário ele inicia e ele pode ficar 1 ano e prorrogar para mais 1 ano. Dentro desse prazo de 1 ano, normalmente ele participa de 2 a 3 formações anual coletivas, certo? Com todos os estagiários. Normalmente elas acontecem no Teatro Elias Angeloni, pelo número de estagiários e comportar o espaço. E aí eles participam das formações nas escolas. Nós temos as reuniões, os encontros pedagógicos com os professores daí na escola, e lá, então, eles também são orientados, também participam, né, daquelas formações, e eles têm, então, são 3 também no ano, que nós 4 paradas, né, Joyce? 4 paradas que acontecem para que haja, então, formações. A escola que tem mais dificuldade, tanto com a criança com deficiência, né, quanto com alguma situação, ela também tem um amparo a qualquer momento. Então, se há alguma dificuldade, se há algo que a diretora, que a equipe, a professora está com dificuldade, ela entra em contato com a secretaria, com o coordenador, e a gente vai buscar, então, uma maneira de tentar ajudar a escola naquela situação. De uma criança com deficiência que é mais difícil, de fazer uma contenção, porque tem crianças que a profissional precisa fazer uma contenção, mas lembrando que a orientação é sempre o professor. O professor. Nesse caso, como é conhecimento de vocês, neste dia elas estavam sem a professora naquele momento na sala de aula. Mas é o professor que é o profissional habilitado, que também tem essas formações e que é o profissional para fazer essa contenção. Tem crianças que precisam, sim, fazer essa contenção, que são mais, a deficiência delas é um pouco mais severa e elas precisam passar também por esse processo. Mas também são formadas, as professoras têm também essa formação para que elas possam atender esses alunos. Mas, a todo momento, o estagiário faz essa comunicação, a professora é a responsável por aquele estudante. O estagiário, ele é um apoio, ele vai auxiliar a criança nas idas ao banheiro, na alimentação, ele vai dar um apoio para que a professora consiga, pedagogicamente, trabalhar com aquela turma. Mas a responsabilidade daquela criança, daquele estudante, é do professor titular. A responsabilidade é do professor. E, em seguida, também da equipe diretiva. Então, o estagiário, ele dá um apoio, mas ele não é o profissional
que deve ser responsável por aquela criança, e sim o professor. O terceiro inscrito é o vereador Paulo Ferrarese. Gostaria de cumprimentar o senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras. Alexandra, Joyce, bem-vinda. Pois então, eu gostaria de falar para vocês que eu estive por 2 vezes naquela escola e uma vez visitando, juntamente até com o prefeito Ricardo Fabres, aquela sala. Vejo uma sala um pouco pequena pelo número de crianças que estavam lá. E uma dessas crianças tem que estar na mão da estagiária, como diz, se tiver 4 horas de aula ou 8 horas de aula pela mão, não dá para abrir a porta porque essa criança escapa. Então, acredito que há muito transtorno aí para 2 estagiárias que não tinha professor, também naquele dia que nós fomos lá, para cuidar dessas crianças. Mas vejo, Alexandra, que antes mesmo que a estagiária comece a trabalhar, eu acho que ela já tem que ter um conhecimento, uma formação, uma preparação. Dizer para ela que tu vai cuidar de criança. Porque pelo que a gente percebe, parece que tem estagiário que não são qualificados, não são. Mas tem que ter um estagiário que tenha conhecimento, que saiba o que é uma família, o respeito. E às vezes tem estagiário que tem essa dificuldade, né? Vocês têm essa dificuldade também de contratá-los, somente aquele profissional que realmente é bom, que tem a qualificação. Mas vejo que as câmaras de segurança vai ajudar muito. E eu acredito que o governo quiser colocar, como já colocou em algumas escolas, não precisa mandar projeto para cá, basta o prefeito determinar que seja colocado. E vocês vão continuar lá, eu acredito que vocês vão tratar bem com muito respeito, muito carinho. Então, dizer para vocês que tem crianças também, não só naquela escola, algumas escolas que eu visito, que o próprio diretor diz. Nós temos aluno com 3 anos aguardando um diagnóstico. Eu não sei de que forma vocês estão tratando com a Secretaria de Saúde. Entro todos os alunos na mesma vala comum, na mesma vala. O atendimento às vezes leva 2, 3 anos. E para vocês, quanto educadores, eu acharia que isso deveria ser, se fosse possível, de imediato. Então, tenta tratar de uma forma com a Secretaria de Saúde, com o governo, para ver se melhora também essa situação dessas crianças aí que precisam laudo de imediato. Obrigado, presidente. Então, é uma dificuldade, sim, a esses atendimentos. Nós viemos numa crescente de crianças com deficiência, de crianças com alguns transtornos. É uma realidade, está aumentando muito, e é uma fragilidade, e nós precisamos admitir que nós avançamos muito, mas precisamos ainda avançar. Por quê? Porque há dias que chega um aluno com uma determinada deficiência que a gente ainda precisa estudar e avaliar, e a Úrsula vai até lá, coordenadora da Educação Especial, fica um dia, fica 2, uma semana, para ver de que maneira nós podemos trabalhar com essas crianças. Então, vem aumentando muito esse número de crianças com deficiência. Diante desse aumento, também tem essa dificuldade do atendimento na saúde. Nós, agora, montamos uma equipe, não que vai fazer o atendimento, mas que vai conseguir também verificar essas crianças e esse nível de deficiência para que nós encaminhemos, então, para a escola já com um laudo ou um parecer melhor para conseguir trabalhar com essa criança. Então, nós vamos, sim, vereador, tentar olhar, sim, nós já olhamos, a gente já faz um trabalho de olhar para a educação do município com muito respeito, e faz um trabalho. Eu sou professora, eu sou da rede, sou uma professora efetiva, a Joyce também, os coordenadores que estão na Secretaria de Educação, todos são professores, são efetivos, e a gente tem esse cuidado, pretende mantê-lo e aumentar. E volto a repetir, a gente, chegando o parecer da Procuradoria com relação às câmeras, se for possível, nós vamos fazer. E esse
estreitamento com a saúde, nós já fazemos, mas é uma fragilidade que precisa ser, de uma maneira mais breve possível, tentar fazer com que esses laudos cheguem mais rápido, para que nós possamos, então, atender aquele estudante da maneira que ele precisa e a necessidade dele. Vereador Nicola Martins. Boa tarde, presidente, mesa diretora, colegas, público que acompanha, Ale, Joyce, boa tarde. Uma das perguntas era a questão das câmeras, mas os meus colegas já fizeram. A outra era compreender os motivos que fizeram, para ficar claro, porque eu já vi gente criticando e gente elogiando a estagiária que filmou, né? Os motivos que justificaram a demissão da estagiária que filmou, né? Essa cronologia, o que aconteceu, quem é que divulgou, foi ela, foi a mãe dela, quem foi que fez essa divulgação, para a gente compreender essa linha do tempo que levou à demissão da estagiária. E o segundo ponto que eu quero trazer é o seguinte: no último ano nós tivemos duas situações na FASC, porque, querendo ou não, a FASC é a responsabilidade também da Secretaria de Educação por ter mas como fiscalizadora do trabalho da FASC, ela não é responsável? A Secretaria de Educação não é responsável por fiscalizar o trabalho da FASC? Quem é que fiscaliza o trabalho da FASC? Conselho Municipal. Só o Conselho Municipal? A Secretaria de Educação, por repassar recurso do Fundeb, ela não tem responsabilidade sobre a FASC? Sobre a educação infantil? Não, diretamente não. Todo cidadão é responsável por fiscalizar todo e qualquer órgão público. Ok, então isso é uma informação que para mim é nova. A Secretaria de Educação não tem responsabilidade de fiscalização sobre a FASC. É uma entidade privada sem fins lucrativos que é filantropia. Então, nós repassamos esse recurso e ela é administrada, então, pela presidente, pelo coordenador, o diretor. Tá, não, então tá, só para a gente ter uma compreensão e fazer as cobranças corretas, porque há um desencontro aí numa situação, mas ok. Nós tivemos duas situações na FASC, que foi a mordida e a queimadura, e agora nós tivemos essa questão da agressão. O que está acontecendo? É algo novo que está acontecendo, esse tipo de caso, ou nunca teve, ou sempre teve e agora que está tendo divulgação, porque os pais estão indo para a mídia, porque a imprensa está cobrando um pouco mais, porque o celular faz com que filme. É algo novo ou é algo que só agora está vindo para a mídia? Eram essas duas coisas que eu queria saber, da estagiária e da questão de 3 situações em um ano, na educação de Criciúma, vamos dizer assim, então. Sim. Então, com relação à estagiária que filmou o vídeo, como foi dito, que ela foi punida porque ela denunciou e fez o vídeo. Não. Na verdade, é uma prática. Nós afastamos normalmente quando... E elas podem ser recontratadas depois da sindicância e avaliado se for algum culpado, o motivo, por que aconteceu, elas podem ser recontratadas. Não há nenhum impeditivo para isso. Ela não foi... ela foi infeliz, era o primeiro dia dela na escola, como estagiária, e ela fez o vídeo, e não foi por isso o motivo pelo qual nós optamos por demiti-la, né? Primeiro, foi uma decisão de governo demitir as 4. E segundo, nós, pelo fato de ela não ter passado primeiro pela diretora, ter feito, mostrado para a diretora. Quem pegou o vídeo, colocou nas redes sociais, quem foi na escola, era 3 horas da tarde, mais ou menos, Joyce, me lembra, né? Mais ou menos. 2h30, 3 horas da tarde, a mãe foi até a escola, a mãe dela, com o vídeo, e já tinha colocado esse vídeo, divulgado esse vídeo, falado dele. Então, ela deveria, sim, ter primeiro falado para a gestora. Era a gestora que deveria, então, chamar conselho tutelar, nos chamar a polícia, se fosse o caso. Mas a diretora não sabia de nada. Ela simplesmente fez o vídeo, foi para casa, mostrou para a mãe. Mas não é uma punição, na verdade, é uma prática. Sempre que a gente tem qualquer tipo de intercorrência na sala de aula, nós afastamos. O processo de contratação do estagiário ele é muito simples, tanto que se o próprio estagiário está descontente e sai daquela turma naquele ano, no ano seguinte, se ele não fechou os 24 meses, ele pode ser recontratado, ou no mesmo ano.
Porque, às vezes, ele está descontente, não está conseguindo, e ele pede demissão, ele pede para sair. E o contrato é rompido. Se daqui a alguns meses ele resolve voltar, ele pode ser recontratado. Então, o processo de sindicância foi aberto. A partir daí, se as estagiárias, as estagiárias que filmou, as estagiárias que estavam lá naquele momento, que omitiram de também falar para a gestora, as demais também deviam ter chamado a gestora e ter contado o que estava acontecendo. Então, foi nesse sentido de investigar, de avaliar e não terem chamado a diretora. Olha, Nicolas, o porquê dos 3 casos eu não consigo te dizer. Para mim é algo novo. Quando chega para mim, ele chega novo. Não aconteceu. Eu estou há 23 anos na rede, né, trabalhando como professora na rede estadual, na rede municipal, e aqui em Criciúma, para mim, foi algo novo. Os fatores que estão levando a isso acontecer, a mordida foi criança com criança, né, que a professora não viu ou não percebeu, daí eu não posso dizer porque eu não estava lá. E as questões que aconteceram, para mim, são novas. Eu não posso imaginar que isso venha acontecendo há anos, mas porque não tinha uma rede social, porque não tinha um celular, que não se filmava. A gente sabe que as realidades hoje também mudam muito, as famílias mudaram muito, né? O que eu quero deixar claro para vocês é que, assim, eu, em algumas reportagens, em algumas falas, o que parece-me é que descredibiliza todo um trabalho de uma rede, de um professor, e eu como professora, descredibilizo o meu trabalho como professora, um fato que aconteceu lá. Agora, nós podemos evitar botando câmeras, por exemplo? Podemos. Agora, eu posso dizer para vocês, os nossos professores da rede municipal, eles são professores comprometidos com a educação, sim. Porque quando eu digo que isso não é um fato isolado, que isso então acontecia, mas que nós não sabíamos porque não tinha celular, mas espera aí, eu sou professora, os nossos professores da rede, não é possível que os nossos professores da rede municipal façam isso diariamente com as nossas crianças na escola. Porque eu tenho certeza que se fosse algo corriqueiro, algo que acontecesse com frequência, não precisaria de um celular para filmar. Com certeza nós já saberíamos. Então, eu penso que, claro, o fato de possibilitar que o estagiário, que um profissional esteja com o celular e fazendo aquela filmagem, ok, mas eu me recuso a acreditar que isso é corriqueiro, que os nossos professores da rede, profissionais que são comprometidos com a educação, façam isso corriqueiramente na escola. Eu não consigo ver isso, não acredito nos nossos professores, acredito nos nossos profissionais, tenho certeza que todos os profissionais são, sim, engajados. Um ou outro professor tem a sua particularidade. E a gente sabe que ser professor hoje não está fácil. Ser professor hoje está muito difícil. Está difícil encarar uma sala de aula. Está difícil hoje conter uma sala que, às vezes, com esse alto índice de crianças com deficiência, às vezes o professor, ele pedagogicamente não consegue fazer muita coisa. É mais praticamente ficar responsável e cuidando dessas crianças. Então, isso talvez seja um fator. Agora, o professor, volto a dizer, confio nos nossos professores que estão lá nas escolas e não, vereador Nicola, eu não acredito que isso seja um fato que aconteça e que seja corriqueiro. É um fato isolado, nós estamos, sim, fiscalizando, olhando, vamos tomar todas as providências que forem possíveis para que essa fiscalização aconteça efetivamente lá na escola. Mas não é possível que os nossos professores façam isso todos os dias dentro das nossas salas de aula nas escolas da rede municipal. Nós temos mais 2 vereadores inscritos, o vereador Juarez e o vereador Manuel Rosen. Então, vereador Juarez, nós temos 19 minutos. Então, de forma alguma, a ideia é descredibilizar, né, os professores. A gente não tem essa intenção. A intenção realmente é procurar solução para que realmente isso não venha a ocorrer. Eu fui nessa reunião juntamente com o vereador Júlio Kaminski, com a vereadora Joana Mondardo, e eu vi os 2 estagiários estavam na reunião. Uma foi a que fez a filmagem e eu vou falar aqui o que eu falei para ela, porque eu achei a menina corajosa, eu achei aquela menina sensível, eu achei
eu vi naquela menina empatia. Porque no primeiro dia de estágio, ela teve a coragem de pegar o celularzinho dela e filmar aquela injustiça que estava fazendo com aquela criança. Eu não acredito que isso possa ser corriqueiro, não acredito. Mas também acho uma injustiça afastar aquela menina, porque aquela menina, de verdade, ela gosta de criança. Ela gosta. Porque aí, mas leva para a diretoria. Será que se levasse para a diretora, será que a gente teria conhecimento hoje desses fatos? Fica essa interrogação. Talvez ela agiu, foi lá, mostrou para a mãe não fez o procedimento correto de ter ido na diretoria, porque a mãe deveria ter ido na diretora. Não foi, acabou levando para as redes sociais, mas fica essa interrogação. Será que chegaria ao nosso conhecimento essa situação, ao conhecimento público? E realmente chegou diversas mensagens de pais preocupados. Juarez, será que não é interessante colocar câmera nas salas de aula? Vamos brigar por isso. E a ideia de colocar câmera não é uma ideia para ficar monitorando os professores ou o conteúdo que os professores estão dando na sala de aula, não. É realmente para ter segurança, tanto para o professor quanto para os alunos. O vereador Nicola fez a pergunta, talvez tivesse câmera na sala de aula, a gente, naquela situação da mordida, na situação que queimou a perninha lá de uma criança, estaria resolvido. Não foi fulano, não foi ciclano, a gente já teria informação realmente de quem foi a culpa. E não precisa ter áudio, pode ser só as imagens na sala de aula, mas eu acho que isso realmente a gente precisa evoluir essa situação. E aí é que quantos alunos ficam em sala de aula, a gente sabe que às vezes fica com excesso de aluno na sala de aula, a questão do despreparo dos estagiários, isso é muito recorrente, chega para nós com muita frequência. Uma pergunta que eu faço, os pais, eles aceitam essa situação do estagiário tão novinho? O que eles falam? Eles reclamam sobre essa situação? A questão dos pais atípicos, eu vejo reclamação o tempo inteiro pela falta de preparo. Eu vou encerrar por aqui, porque teria também outra pergunta sobre os antecedentes criminais, se é feito algum tipo de... Qual critério que são adotados quando são selecionadas essas pessoas? Porque elas estão trabalhando com algo mais precioso que são as crianças. Então, eu queria saber o tipo de critérios. Exame toxicológico, antecedentes criminais, não sei nem se juridicamente pode se pedir, mas eu gostaria de questionar para ver se realmente isso é feito, se há possibilidade. Nós estamos em vias também de fazer uma nova licitação para um novo interveniente dos estágios, das contratações de estágios, e uma das solicitações é que sejam feitos, se legalmente for possível, nós ainda não obtivemos resposta também, de pedir, sim, antecedentes criminais, de passar pela junta médica, né, da prefeitura, que faz essa análise e essa avaliação, para verificar com esses profissionais, estudantes, na verdade, né, que são encaminhados para o estágio. Com relação aos pais, é muito relativo. Às vezes, o pai, dependendo, como eu disse, o nível de deficiência, o aluno, mesmo sendo mais jovem, ele consegue. Aí, quando não, é um aluno, é um profissional, um estagiário que já está no nível superior. Mas sempre que o pai ele questiona ou há um descontentamento, ele é ouvido, né? Ele procura a Secretaria de Educação, ou se procura vocês sabem, vocês também nos procuram com as demandas, e na medida que a gente pode, a gente atende. Se for preciso, troca. Né? Se o pai realmente, não, eu gostaria, não tô confortável, nós, se for possível, fazemos a troca. Então, os pais eles são prontamente ouvidos e, na medida que é possível, prontamente atendidos. Nós temos o último inscrito, o vereador Manuel Rosengue. Ganhando tempo, presidente. Pois é, eu só queria fazer uma perguntinha sobre qual é o critério para determinar o número de crianças acompanhadas por profissional ou estagiário, né? E se esses estagiários têm um mínimo de preparo para lidar com crianças como autistas, por exemplo. Então, o critério, na verdade, para número de alunos é o conselho também, que determina conforme a metragem da sala de aula e conforme a idade daqueles estudantes. Então, dependendo da idade dos estudantes, da turma, né, de educação infantil, de primeiro ano, segundo ano, é o Conselho Municipal que determina, então, o número de estudantes permitidos naquela turma. Então, existe, sim, um número que é estipulado pelo Conselho,
que determina quantos estudantes tem naquela determinada turma, que não é igual para todas as turmas, é conforme a idade. E com relação ao critério para seleção do número de profissionais, de estudantes ou, né, que ficam com aquela criança com deficiência, é a avaliação mesmo do nível de... Nós temos uma turma, por exemplo, no Criança Feliz, que ele tem 5 estagiários na mesma sala. Cada criança tem um, porque naquele momento, naquele contexto, aquelas crianças precisam, cada uma precisa de um. Tem sala que a própria professora diz, não, é tranquila, um só eu já consigo resolver e já consigo atender a demanda. Hoje é realmente a realidade de cada turma e a realidade de cada estudante. É assim que não é feito agora, a partir dessa criação dessa equipe profissional também, que tem ali neuro, tem psicopedagogo, tem fono, tem psicóloga. Essa equipe e um fisioterapeuta, ela vai pegar os laudos, então, do médico pelo qual a criança já passou, e aí vai ser feito, sim, um estudo. Né? Então, tem também, vai ter, a partir deste ano, então, também temos essa equipe que também vai contribuir muito. Mas, muitas vezes, a realidade daquela turma, quando se vai para aquela turma e a coordenadora vai, a Úrsula vai, ou a coordenadora da escola, ela também consegue, sim, e a própria professora da sala. Ela diz, não, essa turma... Então, nós temos, sim, mais estagiários por turma, quando é necessário, e quando não, apenas um estagiário, se for uma criança só com deficiência. Como nós temos um tempinho, vereador Miri D'Agostinho. Tá. Senhor presidente, novos vereadores, saudar a Alessandra, nossa coordenadora, nosso convidado de hoje, dizer que realmente tive o prazer de ser secretário de Educação do município de Criciúma, um período de 2 anos, e convivi com todos esses conflitos. Mas, enquanto nós não resolver o TAC, não temos o que fazer, gente. O segundo professor, também temos que resolver. A secretária falou que, para ter uma ideia, nessa sala estava um estagiário, que, em muitos casos, o estagiário do ensino médio tem 14, 16, 17 anos e vai lidar com um aluno do Fundamental 2 de 13 anos. Muitas vezes até relacionamento entre os dois. Então, enquanto nós não mudarmos essa forma, não temos fazer educação de qualidade na nossa cidade. Os nossos resultados do IDEB é isso aí. Ó. Eu visitei muitas escolas agora nesse período eleitoral, e temos sala de aulas que não chegou ainda o professor este ano. Tem escolas que até o recreio não tinha, por devido a obras estruturais naquela escola. Então, são 22 mil alunos, 63 escolas. É uma estrutura grande. Esses professores fazem milagre. Alessandra, eu sei quantos trabalhos dedico, a Úrsula com esse trabalho, a Lívia, todos, mas nós, enquanto vimos uma medida, uma resolução a nível federal, para nós resolver a situação com o TAC, que muitas vezes eu fui no promotor, aí nós não tínhamos como contratar o ACT, ele dizia, secretário, se você me provar que o projeto do Contaturno não é um projeto que tenha o integral ficar, com certeza, mas o projeto integral é um projeto que é um projeto de futuro, não tem como voltar atrás. Então, por isso, não deixaram nós contratar os ACT. Fala, pois não. Só para lhe parabenizar, vereador, o senhor fez uma radiografia ampla num curto espaço de tempo. Muito obrigado. Obrigado, vereador. Então, assim, nós precisamos também de alguma coisa do governo federal. O governo do município, às vezes, está de mãos atadas, não consegue resolver por essas medidas. Tá bom, obrigado. Alessandra. Com certeza. Com certeza, vereador Miri. Nós, inclusive, trabalhamos, né, no período em que o Miri estava como secretário, eu já estava na Secretaria de Educação, e ele disse mesmo, ele sabe das fragilidades, ele conhece a nossa realidade, sabe das dificuldades que nós temos, muitas vezes, para resolver coisas que resolveríamos de maneira muito simples. Então, nessa dificuldade, essas mudanças, nós estamos buscando, tentando. O TAC, a gente quer tentar novamente mexer nisso, que vai resolver muita coisa.
Nós fizemos um chamamento agora de professores efetivos para cobrir vagas que seriam de ACTs, porque não tinha como contratar ACT. Então, nós estamos... O que é possível a Secretaria de Educação fazer, nós estamos fazendo. Nós queremos agradecer a presença da secretária, da coordenadora, em nome do Poder Legislativo. E também queremos colocar essa casa sempre à disposição. Acho que foi muito proveitoso o esclarecimento da secretária, da coordenadora, a respeito desse incidente que ocorreu. Nós temos aí 7 minutos, suas considerações finais. Então, também agradeço a oportunidade de poder vir aqui esclarecer, sim, algumas situações, né, com relação a esse fato. O fato, a estagiária em si, que cometeu, né, a possível agressão, ela vai ser julgada, provavelmente, né, por meio das imagens. Então, isso nós vamos deixar para que a Justiça faça. O que nós podíamos fazer legalmente, enquanto Secretaria de Educação, nós fizemos. Então, nós estamos atentos. Vamos levar, sim, essa proposição de câmeras nas escolas. Eu acho que vai tranquilizar muito tanto a equipe diretiva, os coordenadores, as famílias. E estamos à disposição para que, né, quando vocês precisarem, eu espero... vocês sabem, é só me chamar. Todos têm o meu número de celular, sabem que, na medida do possível, eu respondo. Então, estamos à disposição quando vocês precisarem. Podem nos contactar, nos chamar, e nós fazemos questão, inclusive, de esclarecer e de falar, porque nós não queremos omitir nada nem esconder nada. Nós estamos lá, sim, para atender, para, sim, levar o conhecimento e resolver todos os problemas que possivelmente podem surgir. Só agradecer pela oportunidade. Acho que é importante, né, que a gente possa vir falar, apresentar também, né, os nossos argumentos, né, o nosso lado. E de novo, né, reafirmar para vocês que o nosso trabalho é um grande trabalho e um trabalho de excelente qualidade. Nós atendemos quase 23 mil alunos, né, e, infelizmente, não gostaríamos de ter nenhum caso, né, mas, infelizmente, tivemos esse. E é isso. Mas acreditem e nos valorizem como professores. Obrigada. Obrigada. A sessão está suspensa por até 5 minutos, para nós nos despedirmos dos nossos convidados. Reabertos os trabalhos, passamos agora para o grande expediente. Solicito aos senhores vereadores e senhoras vereadoras que façam a confirmação do quórum. Senhores vereadores, antes de nós lermos a matéria do grande expediente, só lembrar aos senhores vereadores que o prazo para protocolar a respeito do título entregue no mês de novembro é até o dia 31 de outubro. Então, até o dia 31 você pode protocolar para entregar, né, o seu título. Um outro assunto, nós temos aqui um projeto de lei que já foi aprovada a primeira e agora vai para a segunda, só que precisa de 12 votos, né? Então, nós temos justamente 12 vereadores, então ninguém pode se ausentar no momento, senão também poderia, mas podemos matar. Já foi aprovado, já foi em primeira discussão, primeira votação por unanimidade, então é só uma alteração. O pelo leg é 005/2024, que altera o artigo 73 da Lei Orgânica,
que foi declarado inconstitucional pelo Tribunal de Justiça. Só estamos corrigindo. Certo? Tocamos? Vamos lá, secretária. Grande expediente. Indicação número 275 de 2024, autor vereador Nicola Hilário Martins. Construção de lombada na rua Engenheiro Jorge Becker, nas proximidades do número 980, bairro Nossa Senhora da Salete. Indicação número 276 de 2024, autor vereador Paulo César de Souza Padilha. Recapeamento asfáltico na rua Xanxerê, bairro Ceará. Requerimento número 428 de 2024, autor vereador Paulo César de Souza Padilha. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal se há a possibilidade de criação de mais um recuo ou aumento do espaço para estacionamento de veículos em frente ao Colégio Sesc, localizado na Rua General Lauro Sodré, Comerciário. O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Requerimento número 429 de 2024, autor vereador Nicola Hilário Martins. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, considerando a Lei Municipal número 8.588 de 2024, que institui a política de transparência ativa e dados abertos das unidades de ensino públicas municipais de Criciúma, ter sido promulgada e publicada pela Câmara Municipal de Vereadores no dia 17 de maio de 2024, e tendo a lei a determinação que entraria em vigor no prazo de 120 dias após a data de sua publicação, o prazo que o município estivesse aplicando a lei encerrou-se no dia 19 de setembro de 2024. Portanto, questiona-se: 1. Qual o motivo do município de Criciúma ainda não estar executando a referida lei? Colocando no ar o portal de transparências das escolas públicas municipais? 2. Há previsão para que o município o faça? O requerimento está em discussão. Com a palavra, o autor do requerimento, vereador Nicola Martins. Rapidamente, presidente. Vossa Excelência tem até 5 minutos. Não precisarei disso tudo, mas, presidente, esse aqui é o nosso projeto de lei que criou o portal de transparência das escolas do município, lei promulgada em lei número 8.588, promulgada no dia 17 de maio por Vossa Excelência, e que na lei diz que em 120 dias tem que estar instituído o portal de transparência. E cumpriram os 120 dias e não foi instituído. Sendo assim, faço o requerimento para que seja colocado em prática, até porque é uma lei que é de minha autoria, mas tem a brilhante e ótima participação da vereadora Roseli De Luca Pizzolo, que ajudou muito na elaboração desse projeto, instruindo esse projeto, instruindo os pontos a serem abordados, e que é de extrema importância para a cidade. Por isso que eu peço para entender por que não foi instituído, e a partir dessa resposta, caso não tenha realmente a vontade do município de executar, buscar o Ministério Público e o que for necessário para poder viabilizar e aplicar a lei, porque nem contestada a lei foi por parte do Poder Executivo. Então, ela está em vigor, está funcionando e tem que estar valendo o portal de transparência. O requerimento continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Requerimento número 430 de 2024, autor vereador Manuel Hussein da Silva. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, questionando o que segue. 1. Existe a possibilidade do órgão competente do município realizar a coleta e remoção de entulho domésticos, terras, sobras de material de construção, móveis, eletrodomésticos, quando descartados pelo cidadão de menor poder aquisitivo ou outro critério que o valha? 2. Se sim, quais os procedimentos? Se não o impede a prestação deste tipo de serviço ao cidadão? O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem.
O requerimento foi aprovado por unanimidade. Requerimento número 431, de 2024, autora vereadora Giovana Benedetti Zanetti. Realização de audiência pública no dia 13 de novembro do ano corrente, às 19 horas, na sede da ABACRE, a fim de discutir a instituição no calendário oficial do município o Dia Municipal da Festa da Banana, a ser comemorado em 23 de setembro. O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Requerimento número 432, de 2024, autora vereadora Giovana Benedetti Zanetti. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, questionando se há possibilidade de instalação de lombadas eletrônicas ou faixas elevadas na rua José Giassi, nos seguintes trechos: Rua José Giassi, quarta linha HG, em frente ao número 772. Rua José Giassi, Capão Bonito, a 450 metros da rodovia Jorge Lacerda. Em caso de resposta positiva, solicita-se a indicação do prazo previsto para a instalação. O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Requerimento número 433, de 2024, autor vereador Nicola Hilário Martins. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, questionando quais as ações que o município está planejando para solucionar os constantes acidentes de trânsito que vêm ocorrendo no cruzamento da Rua Giacomo Bilésimo e Avenida dos Italianos, como colocação de lombadas físicas, taxões ou placas, considerando ainda a sinalização precária do mencionado cruzamento. Havendo planejamento, questiona qual o prazo para realizar as soluções planejadas. Não havendo planejamento, questiona o motivo e possibilidade da municipalidade iniciá-lo. O requerimento está em discussão. Com a palavra, o autor do requerimento, vereador Nicola Martins. Vossa Excelência tem até 5 minutos. Presidente, para os vereadores se localizarem, quando nós chegamos ao final da Avenida Centenário, indo lá para a região do bairro Santa Luzia, vereador Paulo, você pega à direita ali, Avenida Universitária, em direção à Avenida Universitária. Logo depois do primeiro cruzamento, se você pegar à direita, você entra para a Avenida dos Italianos e segue lá, Boa Vista, São Francisco e tudo mais. Tem um vídeo de mais um acidente que aconteceu ali, que eu quero que pode botar, mas não precisa de áudio, tá? Pode só colocar o vídeo que eu recebi de um morador, de um empresário ali da região, Cainã, só para vocês terem uma ideia de mais um acidente que aconteceu ali recentemente, naquele cruzamento, que se você pegar à direita, ali você vai em direção à Avenida dos Italianos, ao Boa Vista e tudo mais. Então, é um local que constantemente tem acidentes. Então, existe essa preocupação, e você sabe que um acidente ali, 5 horas da tarde, 5:30 da tarde, vai parar o centro da cidade, né? Ali, se parar naquela região ali, para o centro da cidade, porque vai criando uma fila que não acaba mais na Avenida Centenário. Então, a gente pede para que o município dê uma atenção, dê um carinho para aquele cruzamento, para que a gente consiga cuidar do local, diminuir os problemas de mobilidade e diminuir acidentes desse tipo, que, por sorte, não feriu ninguém. Por sorte, não feriu ninguém esse, mas já teve alguns que feriram. O requerimento continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Indicação número 277, de 2024. Autor vereador Juarez Jesus dos Santos. Construção de uma lombada na rua Virgínio Conte, antes do cruzamento com a rua Telésforo Machado, no sentido loteamento Vida Nova. Requerimento número 434, de 2024, autor vereador Juarez Jesus dos Santos. Envio de expediente ao governador do estado de Santa Catarina, questionando a possibilidade de realizar a roçada, bem como a retirada de entulhos às margens da Via Rápida, peculiarmente no trecho próximo do bairro Ana Maria. O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. O requerimento foi aprovado por unanimidade.
Requerimento número 435 de 2024, autora vereadora Giovana Vito Mundardo. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, questionando se há possibilidade de colocação de vagas especiais de estacionamento em frente à Escola Municipal de Ensino Fundamental Hercílio Amante. Se sim, quando? Se não, há previsão? O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Terminado o grande expediente, passamos para a ordem do dia. Solicito aos senhores vereadores e senhoras vereadoras que façam a confirmação do quórum. Senão vai ter que... O Zé então... Não, tem quórum, mas é para projeto lá. Em única discussão e votação, a moção número 23, 2024, de autoria do vereador Arleu da Silveira, moção de aplauso. Arleu da Silveira, moção de aplauso ao senhor Jorge Gadzinski Carneiro pelas conquistas na vela oceânica. Solicito a senhora secretária que faça a leitura da moção. Moção número 23 de 2024. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, requer-se à mesa, ouvido o plenário e na forma regimental, o envio de expediente ao senhor Jorge Gadzinski Carneiro da presente moção de aplauso pelos seus títulos de campeão brasileiro na classe BRA-RGS e campeão geral do campeonato de vela oceânica. No dia 27 de julho de 2024, o criciumense comandante do veleiro Pangea, Jorge Gadzinski Carneiro, encerrou sua participação na 51ª Semana Internacional de Vela de Ilhabela, São Paulo, principal evento do esporte na América do Sul, conquistando os títulos de campeão brasileiro na classe BRA-RGS e campeão geral do campeonato, que contou com a participação de mais de 100 barcos, recebendo velejadores do Brasil, Argentina e Uruguai, incluindo a participação de campeões olímpicos como Lara Grael. O Pangea é um veleiro catarinense que tem participado das principais regatas nacionais de vela oceânica, construindo um histórico de vitórias nas competições, amizade entre os participantes e simpatizantes da vela e da paixão pelo oceano. Essa é a tripulação campeã. Só um minutinho. Essa é a tripulação campeã da 51ª Semana Internacional da Vela Jorge Carneiro, Criciúma, timoneiro e comandante. Ricardo Grasman, meia, tático. Arsênio Almeida, trimmer grande. Manuel Menezes, Criciúma, trimmer genoa e balão. Eduardo Mundardo, Criciúma, trimmer, genoa e balão. Fernando Zomer, Criciúma, secretaria. Luciano Blaut, Criciúma, mastro. Carlos Alberto Costa Barata, Criciúma, mastro. Fernando Almeida, proeiro. Daniel Tá, proeiro. Ante o exposto, ouvido o plenário e atendidas as formalidades regimentais, requeremos que fique constando na ata desta sessão legislativa moção de aplauso ao senhor Jorge Gadzinski Carneiro pelos títulos de campeão brasileiro na classe BRA-RGS e campeão geral do Campeonato de Vela Oceânica. Sala das Sessões, 13 de agosto de 2024. Vereador Arleu da Silveira, Partido PSD. A moção está em discussão. Não tendo ninguém para discutir, a moção está em votação.
Votação liberada. Só. Badias. Sério? Certinho. Votação encerrada. A moção número 23, 2024, foi aprovado por unanimidade. Questão de ordem cedida do vereador Arleu da Silveira. Convidar os colegas vereadores, que os nossos campeões estão aqui, assim que encerrar a sessão, para fazer a foto e entrega da placa. Muito obrigado. Okay. Questão de ordem cedida ao vereador Miri D'Agostinho. Senhor presidente, essa questão de ordem é pedir para adiar o pelo 05/2024 para o dia 4 de novembro, próxima segunda-feira. O adiamento, então, do pelo LEG 05/2024 para o dia 5, agora. Dia 4. Dia 4. Está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. O adiamento foi aprovado por unanimidade. Obrigado, senhor presidente. Senhores, nós já vamos encerrar a sessão, mas antes só queria convidar para estarmos aqui, vamos entregar a moção. Após a entrega, então, queria convidar os reeleitos vereadores para uma reunião rápida ali na minha sala, na sala da presidência. Terminada a ordem do dia e não havendo mais nada a tratar, encerramos o trabalho da presente sessão, convocando os senhores vereadores e as senhoras vereadoras para a próxima sessão, que ocorrerá amanhã, dia 29, no horário regimental. Boa tarde a todos, shalom a todos.